Querido ouvinte, aqui vos fala o pastor José Francisco Bortolato da Igreja Batista Ágape de Campinas. Quero lhes falar hoje sobre o texto que está em Marcos capítulo 6, verso 37, que nos diz: dai-lhes vós de comer. Seguir a Jesus é uma deliciosa aventura que só consegue dimensionar aquele que já experimentou o que é servir ao Deus vivo. Quando alguém decide e, sem reserva, entregar-se ao Filho de Deus, coisas inesperadas acontecem, e para melhor, sem dúvida. Existe um grande problema mundial, que é o da alimentação. A alimentação é um duplo problema para os homens. Tem havido faltas tanto na alimentação material como na espiritual neste mundo. Há certo tempo atrás, um homem chamado Mateus previu que havia fome geral nesse mundo, porque a população crescia e que a produção de alimentos era menos crescente do que a população. Mas, para a alegria de muitos, ele errou porque contou com o avanço tecnológico que hoje permite grandes colheitas a este mundo, a curto prazo. Por outro lado, ele também não deixou de antever o que existe em algumas partes do globo: crianças raquíticas, cegas e doentes por causa da falta de alimentação. Dói nossos corações quando vemos suas fotos e reportagens revelando os seus rostos e os seus corpos desnutridos. Ao contemplarmos tais quadros, logo nos vem a pergunta: aonde foi que erramos para que tenhamos que ver coisas dessa natureza? Primeiramente, temos que levar em consideração que Deus foi quem criou as plantas e demais elementos naturais que fazem parte da nossa vida. Mas nem tudo está hoje na terra exatamente como Ele o fizera por ocasião da criação. Se remontássemos a história até o episódio do Jardim do Éden, nós veremos que, no princípio, a função do homem era apenas de um mordomo que lavrava a terra e a guardava, podendo comer de todo o fruto das árvores livremente, mas havia apenas uma árvore proibida e o seu fruto proibido também. De resto, tudo estava ali para servir de bênção para a nossa alimentação. Houve, entretanto, um regresso, um aviltamento na natureza da nossa raça por causa da entrada do pecado naquele mesmo jardim. Por causa da cobiça desmesurada, o primeiro homem comeu do fruto que não deveria ter comido. Não foi por fome e nem por necessidade, mas sim simplesmente por tentação que o homem e a mulher comeram do fruto proibido, cederam e comeram. Deus lhes dera todos os demais frutos, mas eles não se tocaram de que tinham tudo simplesmente porque tinham o grande doador de toda boa dádiva, o Senhor da glória, com quem eles conversavam todos os dias ali naquele jardim. Para colocarmos as coisas na devida ordem e no devido lugar, temos que deixar bem entendido que o primeiro casal do Jardim do Éden tinha de tudo e até sobrando além das necessidades, exatamente porque eles estavam em plena comunhão com Deus. E quem tem a Deus tem tudo, e quem não o tem, não tem nada. Conforme deixaram o pecado entrar em suas vidas, a terra sofreu a entrada de maldições. Desertos, terras áridas, terras improdutivas, terras que produzem plantas amargas, venenosas e espinhos. Essa foi a recompensa que a terra recebeu por causa do pecado ter entrado na nossa raça. E temos que derramar o suor para conseguirmos fazer com que esta terra produza algo que vale a pena. E o nosso trabalho ficou penoso, chegando até causar dores. Jesus Cristo, porém, viu um povo que o buscava em sua época, porque tinha sede e fome do Deus vivo, cuja comunhão foi prejudicada no passado pelo pecado. Aqueles que o buscavam Jesus, até se esqueceram que tinham que comer também do pão material.
Vendo-lhes a fome espiritual tão gritante, ele então começou misericordiosamente a lhes ensinar muitas coisas espirituais do reino de Deus. E Jesus Cristo lhes falava, e o povo não se cansava de ouvi-lo, porque as suas palavras abençoavam, as suas palavras satisfaziam os corações sinceros que buscavam a Deus. De repente, após passados vários e lindos momentos e mais momentos de maravilhosa paz e graça em enlevo espiritual, alegria invisível que brotava de uma origem celeste, então os discípulos se lembraram e pediram a Jesus para interromper aquela chuva de bênçãos espirituais. Para quê? Para despedir a multidão, para que esta caminhasse longamente no deserto até as cidades vizinhas e ali comprassem pão para si. Porque, diziam os discípulos, eles não têm o que comer. Jesus, porém, que já os havia alimentado fartamente em seus espíritos com a palavra de Deus, falando-lhes do Pai que criou o homem, parecia que Jesus estava ainda se deliciando, e como se deliciava Deus ao passear e conversar com o homem no primeiríssimo jardim paradisíaco. De repente deu Jesus uma resposta do céu de Deus, para quem não existe pobreza, não existe fome, nem lágrimas, nem dor em sua presença grandiosa. Disse-lhe Jesus tão simplesmente: dai-lhes vós de comer. Que ordem maravilhosa! Era como lhes dizer: vocês não são meus discípulos, vocês não são meus cooperadores, vocês não são os meus apóstolos, meus copastores, meus ministros, meus amados seguidores, pois eu não vou parar de os abençoar. Eu não vou interromper a série de bênçãos que tem aqueles que vêm à minha presença buscar a palavra bendita que trago dos céus. Eu quero continuar a abençoar e não me detenho. Eu lhes dei bênçãos espirituais, que são as mais necessárias. Quanto às bênçãos materiais de alimentação, dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós. Meu querido, minha querida ouvinte, por favor, queira perceber-se de que o mais importante em nossa vida é Jesus. Faltam-lhe recursos financeiros para a sua vida, para as suas necessidades? Venha a Jesus. Ele está falando por esta rádio, falando por intermédio da sua igreja, falando de diversas maneiras, mas falando das bênçãos espirituais. Ouça o que Jesus diz acerca do Pai dos céus, do reino de Deus, da vida eterna e do futuro ditoso que tem aqueles que escutam a sua palavra e a praticam. Faça isso em primeiro lugar em sua vida, e todas as demais coisas, o dinheiro, o pão sobre a mesa, as necessidades básicas, não lhe faltarão. Tenha fé e diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo acontecerá então, como aquela multidão no meio do deserto. Os pães e os peixes foram se multiplicando, e se multiplicavam, e se multiplicavam, e se multiplicavam mais e mais. Eram 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Havia pão e peixe abundante para todos eles, e daí ainda sobraram muitos cestos das sobras. Os pães e os peixes se multiplicarão maravilhosamente, e todos os que confiam no Senhor se verão inundados de bênçãos espirituais e materiais, glória a Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer assim? Então, queira orar comigo agora, acompanhando. Glorioso e maravilhoso Deus, muito obrigado porque posso confiar em Ti. É um bálsamo, é um alívio poder depositar a fé em Ti. Toma conta de minha vida, dos meus problemas, enquanto Tu me ensinas a Tua santa vontade para a minha vida. Vai me abençoando, cuida dos detalhes todos que tenho a resolver na minha existência, pois eu me achego a Ti e convido-Te para ficares comigo para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, pois a
mulher será uma fonte a jorrar.